a Lenilson, se puder aí, Felipe, me ajudar, Lenilson, pudesse agradecer a Deus por esse período de louvor. Amém? Estão me ouvindo aí? Louvado seja Deus. Sim. Sim. Minha voz está chegando aí? Tá, glória a Deus. Louvado seja Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai. Ó Deus, por este tempo tão abençoado, Deus de adoração ao Senhor. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que sem o Senhor nada podemos fazer, Senhor, e glorificamos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já preparou, Senhor, por tudo que o Senhor vai derramar sobre as nossas. Ó Deus, por este tempo, Senhor, esse é o Teu querer. Ó Deus amado, nos traz sabedoria neste momento, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida das suas filhas, conduzindo, Senhor, a história da vida delas, protegendo, livrando de todo mal. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Assim, nós estamos muito alegres, né? Porque mesmo em tempo de pandemia, né, Deus tem dado direcionamento, né, através do Espírito Santo, né, e Deus tem usado bastante a nossa igreja, né, para alcançar corações, vidas, em lugares longínquos, né? Ou seja, em tempo de pandemia, a igreja continua agindo criativa, né? E Deus tem dado assim estratégias assim ao pastor Kleber, à família pastoral, a Deus para estar assim conduzindo, né? Tudo que tem acontecido nesse tempo. O importante é que a igreja continue a sua missão. Bem, eu fui chamado, né, pelo pastor Alexandre de Mamonas, esposo de Marilena, homem de Deus, né, para que pudesse estar compartilhando com os irmãos, né, essa ministração que fala sobre missões em tempo de pandemia. É um tema muito sugestivo e muito atual, né? E a gente queria compartilhar essa palavra com os irmãos e pedimos a Deus assim, né, que Deus assim continue usando-nos como igreja nessa hora. Amém? Glória a Deus. Todos ouvindo aí? Sim, Amém. pastor. Sim, amém. Glória a Deus. Então, vamos fazer o seguinte, eu procurei colocar tudo aí pronto, no slide, então, assim, para a glória de Deus. Bem, a palavra está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 15, parte B. Ok? Eu vou passar a ler o versículo. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, já podemos sentir a Tua presença, Senhor, na vida dos irmãos, aqueles que entraram. Ó Deus, aqueles que ainda vão entrar, nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, a instruí-los, ó Pai, a lidar, ó Deus, com os equipamentos, ó Deus, para que ninguém perca, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar ao coração da Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos de Mamonas, todas as famílias, aqueles que o Senhor tem possibilitado de estar junto conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, missões. Missões está no coração de Deus, né? Nós sabemos que, como o próprio Jesus veio, né, para ministrar, para ensinar, para instruir, para enviar também, né, uma vez prontos os irmãos, para darem continuidade a essa obra de salvação, né, de vidas. Então, essa palavra é uma palavra linda, porque é um apreço de Deus, é um elogio de Deus àqueles que anunciam a palavra. Diz assim, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Ou seja, só anuncia a paz quem já experimentou e vivencia a paz. E aí, a partir dessa paz,
né, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, vai priorizar anunciar as coisas novas, as boas novas de Jesus, as boas novas de salvação. Né? Passando para o próximo, né, eu digo que podemos afirmar que missões está no coração de Deus. Né? Missão está no coração de Deus. Por quê, pastor? Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus porque não é do desejo de Deus a morte de ninguém. Né? Deus nos ama. Deus, ele ama a criação dele, que somos nós, né? A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus. E Deus nos ama. E é por isso que ele não quer que nenhum dos nós nos percamos, não é? Mas só que é necessário que haja algo da nossa parte que é o arrependimento. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que aí está também na transparência, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, Deus está fazendo verdadeiramente uma grande obra, né, nas nossas vidas. E essa grande obra que Ele está fazendo nas nossas vidas, é necessário uma coisa, é necessário o arrependimento, não é? É necessário arrependimento. A palavra de Deus diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, é preciso que ele venha fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Por que eu digo isso, meus amados? Porque a queda do homem no Éden, que já é a próxima transparência, trouxe algo devastador sobre a humanidade. Né? A queda do homem, todos se lembram, né, da questão do pecado, né, o que fez com a humanidade, né? Não só com a humanidade, mas com toda a natureza, todo o ciclo de vida. Teve prejuízo. Não está crescer, não? Teve um grande prejuízo por causa do pecado. E essa consequência. Meu Deus. Peraí, não, deixa eu ver 1000. E essa consequência principal foi a separação de Deus, não é? Então, pelo fato do pecado, né, ter entrado no mundo através de um homem, Adão, que entregou de mão beijada para o inimigo, né? Satanás, ele se aproveitou e aí o ser humano, ele perdeu. Laís, atende aqui. Sim, Carla. Alô? Sim. Oi. Pode falar, cara. Só um pouquinho. Não quer que você dê o telefone? Quer que eu atenda? Pastor, Amém, amém, amém. Acho que agora dá para prosseguir. Pronto, eu estou aí no 5º slide aí. Pronto, no 5º. Pastor, Fala. só um instantinho. Sim, tá certo. Felipe, o pessoal de Mamonas, ele entrou, mas teve dificuldade. Aí você fique ligado só na questão do microfone, que eles estão sem saber ligar e desligar, viu? Pronto. Alexandre, é necessário que recomece, que a gente está no início. Não precisa não, pastor. Pode seguir daí mesmo. Amém. Pronto, então vamos dar prosseguimento a partir daqui. Então, eu estava falando que o pecado,
ele trouxe consequências gravíssimas para a humanidade, não é? E a principal delas, a separação do homem de Deus, não é? Todavia, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, por meio da sua maravilhosa graça, enviou o seu Filho Jesus Cristo em missão de resgate. Que missão é essa, pastor? Com a missão de resgatar o ser humano novamente para Deus, para que o ser humano tivesse vida eterna, que ele não vivesse a eternidade em condenação. Então, era necessário isso. Deus, ele usou profetas, reis, sacerdotes ao longo da história, mas não foi o suficiente. Ele teve que enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, ao mundo para resgatar o homem através do seu sangue. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus chama, ensina, comissiona e envia a igreja para missões. Missões está no coração de Deus. O tempo de convivência com o mestre, ou seja, dos discípulos com Jesus, foi muito mais do que aprendizado. Foi muito mais do que um simples aprendizado, mas foi um tempo de transformação de caráter. Aqueles homens não simplesmente tiveram ali um simples discipulador, mas alguém muito mais profundo, que ensinava com as ações, não só com as palavras, mas com a sua maneira de ser, de pregar, de viver, de ensinar. Verdadeiramente, Jesus, ele era um exemplo para aquelas pessoas, né? E aí eu vou usar aqui algumas frases que Jesus usou de transformação daquelas vidas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus 5,8. Então, em contato com Cristo, aqueles homens entenderam que precisavam alimpar os seus corações, precisavam verdadeiramente permitir que o Espírito de Deus transformasse os seus corações de tal maneira que o coração deles estivesse limpo diante do Pai, né? Outras frases que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha que aprendizado maravilhoso, irmão. Porque muitas vezes nós não queremos tomar a nossa cruz. Muitas vezes nós queremos deixá-la pelo caminho e Jesus vem dizendo: se você quer vir após mim, se você quer me seguir, olha, você quer me seguir mesmo, pastor Silvério? Então é o seguinte: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Outra frase maravilhosa que está lá em Mateus 6,15, que aí está: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Olha só que coisa contundente e maravilhosa. Essas todas as palavras brotaram da boca do Mestre Jesus para aqueles homens. Imagine, irmãos, nós seguindo a Cristo de qualquer maneira, ao nosso bel prazer, da nossa própria maneira de viver, sem transformação, sem permitir o Espírito Santo entrar e transformar as nossas vidas, não seria eficaz. Então, para que o homem seguisse a Cristo verdadeiramente, e isso vale até hoje, não simplesmente no passado, mas nós precisamos perdoar. E isso é uma condicionante da palavra. Há uma condição nisso. Precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Outro aprendizado de transformação de vidas, né? Porque muitas vezes nós nos pegamos sobrecarregados, muitas vezes nós nos pegamos tristes, muitas vezes as situações, as circunstâncias da vida, elas se apresentam diante de nós de tal maneira
que nos deixam, às vezes, tristes, cansados, sobrecarregados. E a palavra de Deus, lá em Mateus 11:28, fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, você está cansado? Você está cansada, minha irmã? As lutas, né? As dificuldades, essa pandemia, né? Sendo veiculada nas manchetes, na televisão, de tal forma que, se você ficar ligado nos meios eletrônicos, nas TVs, se você focar totalmente a sua vida nas notícias, você fica mais perturbado. Mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim, ó, venham, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor também diz, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que palavra linda. Irmãos, interessante que, quando Deus fala isso, Nicodemos, que era um doutor da lei, não entendeu e falou: será que é possível um homem entrar no ventre da sua mãe e de novo nascer? Mas, na verdade, não era isso que Deus estava falando. Precisaria nascer do lavar renovador da água e da palavra, né, que limpa o homem. Ele limpa o homem de dentro para fora. Faz a obra maravilhosa dentro do coração do homem. Olha só que coisa maravilhosa. Todos nós, ou boa parte de nós que está assistindo esse vídeo, essa live, passamos por essa transformação, né? Você lembra como você era antes? Você lembra o que Jesus precisou fazer na sua vida? Eu lembro da minha. Como Jesus precisou me lavar, me limpar, me recriar. E eu pude nascer de novo da água e do Espírito. E por isso estamos aqui, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, né? E isso foi algo assim maravilhoso que Deus fez na nossa vida. E quando estavam prontos, Deus os enviou. Veja que o convívio com Cristo, a cada passo, a cada momento, a cada milagre que presenciaram, né? A obra maravilhosa, as curas, as ressurreições, as transformações de caráter, também fez transformar o caráter daqueles homens de forma tão grandiosa e maravilhosa. Lucas 9, 1 e 2 fala assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o evangelho de Deus e curar enfermos. Olha só, Jesus transforma, prepara, e aí, quando estão prontos, ele envia. Como te enviou, como te tratou, como te cuidou, como nos cuidou e nos enviou para a obra missionária que ele tinha para a igreja. Marcos 16:15 também está aí. Diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele comissiona a igreja. Ele diz: vai, você está pronto. Muitas vezes nós pensamos que não estamos prontos, irmão. Muitas vezes nós limitamos a nossa própria vida diante de Deus, ou a nossa capacidade, que na verdade a capacidade não é nossa. Deus chama e capacita. Se Deus disse que você está pronta, minha irmã, você está pronta. Se Deus disse que você está pronto, meu irmão, você está pronto. E eu quero dizer para você, todavia, que a missão é pregar a semente da palavra a todos os povos, raças, línguas e nações. E essa é uma missão que Deus deu para a igreja. Não foi aos anjos, não foram principados, não foram
potestades, não. É o ser humano, somos nós que somos os missionários aos quais Deus separou para essa missão abençoada. Mais uma vez, dizendo, ide por todo o mundo agora, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque todo o ser humano que vive sobre a terra precisa conhecer ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, com relação, né, a essa palavra de missões em tempo de pandemia. Diz assim, ó, lá no próximo slide, todo crente é um missionário. Sim, todo crente lavado, remido, transformado pelo sangue de Jesus e enviado por ele, comissionado por ele, é um missionário. Ou pelo menos deveria ser. Muitos de nós, às vezes, não encara essa missão como deveria, mas todos nós somos missionários. Alguns são convocados pelo Espírito Santo para ir às nações, às aldeias, aos sertões, aos ribeirinhos. Outros são comissionados, talvez eu e você, no nosso condomínio, na escola. Somos comissionados, muitas vezes, para o nosso bairro. Somos comissionados, muitas vezes, para o nosso local de trabalho, no banco. Você trabalha no banco? Né? Você é um corretor, Deus vai colocar pessoas próximas de você e a missão está no teu coração. Porque todo crente é um missionário independente, né? Talvez o Espírito de Deus tenha te chamado para te enviar às nações. Mas não só esses são missionários. Às vezes te chama para te mandar para uma aldeia indígena. E eles, sim, verdadeiramente são missionários. E você? Se você olhar ao seu redor, há missão para você, há missão para mim, há um chamado, há pessoas, há vida, há ovelhas que vivem como ovelhas sem pastor, desesperadas, clamando, há vidas clamando. Outros são chamados para ser mantenedores. O que são mantenedores, pastor? Mantenedores são aqueles que Deus toca para ir, talvez não fisicamente, mas os seus recursos ajudarem aqueles que estão lá na linha de frente, na infantaria de Deus, em alguma missão pela terra. E uma coisa, uma prática que aí não foi nem homem que ensinou, mas o Espírito Santo colocou no meu coração desde quando eu estava nos meus primeiros passos na fé. E eu vejo isso também como algo assim que Deus usa tremendamente, até no nosso crescimento espiritual. Sabe o que é? Sempre que você contribui para a obra missionária, há um alavancar do Espírito Santo na sua vida. Na sua vida até de prosperidade. Não estou fazendo alusão aqui à prosperidade nem à troca, mas eu estou falando que isso é uma evidência na minha própria vida, não é? Então, Deus tocou no meu coração desde que, das minhas primeiras caminhadas na fé, né? E Ele tem sempre me alertado quando Ele quer que esse alvo aumente. Eu não sei se isso é uma prática na sua vida, mas eu acho que todo crente precisaria estar. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando aquela multidão chegar na presença do Senhor, e você também vai estar lá, muitas vezes você vai pensar que não houve participação tua na salvação dessas tantas e tantas pessoas de nações, línguas, raças, tribos diferentes, mas o seu recurso, ainda que mínimo, chegou lá na ponta da linha e abençoou a muitos. Todos que entenderam a ordem do mestre não podem negligenciar essa convocação. Irmãos, nós não nos podemos fazer ouvido de mercador nessa convocação. Eu enxergo o apóstolo Paulo como talvez um dos maiores missionários, né? Se assim podemos dizer,
porque no reino de Deus o menor é que é o maior, não é? Mas alguém que foi tremendamente usado por Deus para essa obra missionária. E olha que Paulo enfrentou dificuldades. Olha que Paulo enfrentou adversidades. Olha que Paulo passou por tantas lutas, mas uma coisa ele tinha com ele, criatividade. Ele não se deixava abater, muitas vezes em prisões, né? Como a palavra diz, que ele e Silas estavam na prisão e começaram a cantar. Olha aí a oportunidade, irmãos, eles eram criativos, eles conseguiam ver oportunidade em meio à adversidade, não é? E isso é maravilhoso se nós orarmos ao Senhor, pedir para que Ele nos dê essa percepção, né? Onde quer que Ele nos coloque. Às vezes coloca uma pessoa na tua frente que aquela pessoa te perturba, aquela pessoa te tira do sério, mas muitas vezes é a alma daquela pessoa clamando por salvação. Clamando, e muitas vezes nós nos deixamos entrar na carne, muitas vezes a gente não ora mais por essa pessoa, muitas vezes eu não prego mais para essa pessoa, pensando que às vezes é ela, mas às vezes é o inimigo que está se colocando ali para que você não tenha eficácia na tua missão que Deus te deu, não é? Então, eu admiro muito assim, o trabalho do apóstolo Paulo. Ele implantou igrejas, ele aperfeiçoou vidas, ele foi usado por Deus para pregar o evangelho em diversas partes, né? Fez ali 3 viagens missionárias e aventuras tremendas por parte de Deus, né? Vitórias tremendas. O avental dele, o lenço dele, o avental curava. Olha só que coisa interessante, né? Então, quando nós nos permitimos fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo ele campeia a obra das tuas mãos de tal forma que você vê que não é obra tua, não é obra humana, não é obra de homens, mas sim é obra de Deus. E o mesmo Paulo, né, ele escreve lá em Romanos, capítulo 10, de 13 a 15, parte A, diz assim: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? Irmãos, essas pessoas precisam crer. E como crerão naquele que não ouviram falar? Nós não podemos nos calar. E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, existem pregadores, profetas, missionários calados, missionários pensando em tudo e qualquer coisa na sua vida, na sua faculdade, está pensando no seu crescimento pessoal, de um sucesso na vida cotidiana, e muitas vezes o nosso silêncio, muitas vezes permite que vidas vão para um lugar terrível. E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, missionário não combina com preguiça. Essa é a verdade, né? Deus nos chama, nos comissiona. Muitas vezes ele coloca uma farda do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar em você e diga assim: o meu filho vai alcançar o alvo lá, e coloca. Na tua empresa, você vai trabalhar na tal empresa, sabendo que a missão que ele colocou no teu coração é para que você cumpra, para que você faça, para que você viva o que ele mandou. O missionário diligente, antes de ir, faz a leitura do cenário para montar e pôr em prática a sua estratégia. Irmãos, isso é coisa tremenda, porque você não vai de qualquer jeito. Você sabe que há em você uma unção. Você sabe que há em você a palavra. Você sabe que você simplesmente precisa abrir a boca. Muitas vezes você pensa que você está vazio. A palavra de Deus fala: abra sua boca e eu colocarei a palavra. Abra sua boca, meu irmão, com coragem. Minha irmã, não se cale. Há pessoas a serem alcançadas, mas antes digo, qual é o cenário
que você está vivendo? Qual é a situação, o contexto, a atmosfera espiritual a qual Deus tem te enviado? Tem te enviado num lugar que tem muito traficante, que muitas vezes nós clamamos, mas às vezes não pregamos, às vezes não ministramos, não pedimos oportunidade ao Senhor para poder fazer essa obra, dar continuidade a essa obra. E eu te pergunto, qual é o teu cenário? Qual o cenário que se desenha ante a você, meu irmão, minha irmã? Dê um giro no horizonte. Veja, faça um mapeamento espiritual. Qual é a tua situação? Qual é o contexto do seu trabalho? Eu faço um mapeamento que tem 20 espíritas e 2 que são católicos e eu sou o único crente. Já mapeou, já fez alguma coisa, já fez a leitura. Olha, aqui há muita corrupção. Olha, aqui há muito adultério. As pessoas só falam de pornografia. Olha o mapeamento aí. Qual é o seu cenário? Qual é o seu contexto? Para que você ore, para que você se coloque diante de Deus, ó missionário, para que você vá de forma eficaz fazer a obra que ele tem para você. O missionário, ele vislumbra o cenário, como você estava falando antes, não? Ele vislumbra o cenário, você faz a leitura, né, do cenário que você tem, você enxerga uma oportunidade, não é? Como missionário, você vislumbra a atmosfera que tem ao seu redor. Opa, nesse bairro que eu moro, a homossexualidade toma conta. Aí é a hora que o Espírito Santo vai colocar você para orar em torno disso, e aí sim, ele vai liberar para você ir, ó. Vá agora e ministre. Não é verdade? Na sua empresa, qual é o cenário que você enxerga? No seu bairro? No seu condomínio? Qual o cenário que tem se desenhado diante de ti, missionário? O cenário atual, né? Porque o cenário ele pode ser temporário, né? Ele pode ser temporal. Às vezes o cenário ele se desenha de um jeito, mas depois você começa a notar que o cenário mudou. O cenário atual, inclusive, é motivo dessa mensagem. Sabe o que é? Pandemia. O cenário hoje é a pandemia, que assola não só o Brasil, assola toda a humanidade, irmãos. Né? É um momento delicado, onde a humanidade atravessa um dos momentos de temor, onde estudiosos da palavra apontam como o princípio das dores. E o próprio Jesus disse que é necessário que isso acontecesse. Irmãos, algo interessante me vem nesse cenário de pandemia, onde a gente, né, vê muitas pessoas sofrendo, né, e nós não estamos alijados disso, né? Nós podemos sofrer também isso, mas Deus tem guardado até aqui, né, a sua igreja, boa parte dos irmãos, e aqueles que às vezes até se contaminaram, o Senhor tem sido fiel, né, com as nossas vidas. Mas uma coisa que eu vejo bem interessante, porém, é um campo fértil para a prática da obra missionária. O pastor Alexandre trouxe, ó, cenário de pandemia, missões em tempo de pandemia. Irmãos, diante de tudo, tem crente que só consegue enxergar o caos. Há crentes que só conseguem enxergar o que a imprensa noticia. Morreram 50, morreram 1000, morreram tantos, e aquelas imagens de caixões sendo enterrados coletivamente, verdadeiramente choca. Mas assim, saiba que há um Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que criou o céu e a terra. Irmãos, o seu socorro ele vem do Senhor. Porém, não é para nós pararmos, nós precisamos continuar. Há um campo fértil para a prática da obra missionária nesse tempo de pandemia.
Há um campo fértil, sabe por quê? A pandemia, eu vejo que ela nivela o ser humano e despe o ser humano dos seus poderes e nos faz lembrar que somos pó. Gente, que coisa terrível, que coisa tremenda e maravilhosa. Sabe por quê? Eu disse e vou repetir. A pandemia nivela o ser humano. Ó, todos entendem que são de carne e osso. Porque essa doença não escolhe cor da pele. Essa pandemia não escolhe rosto, não escolhe cor dos olhos, não escolhe situação social. Ela é a pandemia. Eu estava vendo uma reportagem lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo por lá, né? E eu vi assim uma reportagem numa UTI. Irmãos, é gente de tudo quanto é tipo. E a enfermeira falando, poxa, a pessoa estava viva um pouquinho, quando vê, está empacotando a pessoa. Irmãos, a pandemia nivela, sabe por quê? A pessoa lembra que é pó. Todos nós, seres humanos, lembramos que somos pó. Imagine, e Deus ele permite nos despir do nosso orgulho, despir do poder do dinheiro, de carros e cavalos, nos despir da arrogância, dos títulos, dos canudos que nós muitas vezes achamos que nos faz melhor do que alguém. E ele nos traz de volta a entender que somos pó. Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Tu não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos e vejas. Irmãos, talvez se não fosse a pandemia, muitos não iam enxergar Jesus. Se você parar para olhar para a Europa, um lugar que foi extremamente assolado, as igrejas estão virando bordéis, as igrejas estão virando aqueles bares, aqueles pubs, aqueles bares, as igrejas, quando não, né, os muçulmanos estão comprando os templos, as pessoas se esqueceram de Cristo, irmão. E aí o que acontece com essa pandemia? Todo mundo está começando a se voltar. E talvez lembrar do que os avós, bisavós, tataravós falavam, que naquela terra já houve grandes pregadores, já houve grandes missionários, já enviou missionários para as nações. Olha só que coisa, irmãos. Então, a pandemia também faz isso. Ela faz os corações se tornarem terras férteis para a pregação do Evangelho, para que a semente da palavra caia. E o missionário, como eu e você, não pode esquecer disso, que esses corações exatamente são o campo que agora nós enxergamos com esse panorama desse vírus, de pessoas que choram, que perderam seus entes, de pessoas com medo da doença, de pessoas que ficaram infectadas, não sei, de pessoas tristes, de pessoas com fome. E também Deus nos leva a olhar para o nosso próximo e ver que, às vezes, você tem 2 sacos de farinha em casa e ver que o teu irmão está com fome, e às vezes dá vontade de você ir lá e abençoar aquela família. Missões em tempo de pandemia. O seu campo missionário é a sua área de convivência. Você sabia disso? Esse é o seu campo missionário, irmãos. Todo crente, ele deveria ser, se não é, um missionário. Ele deve olhar a situação com segunda intenção, no bom sentido. Segunda intenção de salvar, segunda intenção de pregar, segunda intenção de resgatar mais um lamaçal do pecado e da morte. Onde tiver uma alma perdida, aflita, vivendo como ovelha que não tem pastor, esse é teu campo de missionário. Você já fez
a sua girada do horizonte? Esse é o teu campo missionário. Verdadeiramente. É o teu campo missionário, meu irmão. Quantas almas estão aflitas ao nosso lado? Eita Deus! Quantas pessoas não estão desesperadas, pensando em tirar a própria vida? Outro dia mesmo, tem 2 semanas, disse que um sargento lá em Alagoinhas tinha alguma coisa no quartel lá, o cara sumiu, desapareceu. Quando procuraram, quando acharam só o corpo. O rapaz se suicidou. Não é? Jovem, um rapaz sargento de carreira, de escola, de carreira, tinha uma vida toda pela frente, irmão. Então, em tempo de pandemia, o crente precisa enxergar além do alcance. Né? Aí me lembrou aquele desenho do Thundercats, lembra do Thundercats? Que o cara fala assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. É lógico, crente, que você não vai pedir a espada justiceira, né? Pede a Jesus, Senhor, me dê a visão além do alcance, visão de águia, para eu ver, para eu enxergar o meu irmão, para eu ver aquele que está passando luta, aquele que está prestes a se suicidar, aquele que está deprimido em meio à pandemia, para que eu leve a palavra de salvação. Olha só que maravilha, irmão. Não é? Quantas vezes a gente passa por sufocos, né? Dificuldades, situações adversas, e às vezes a gente está quase desfalecendo, mesmo a gente que é crente, irmão, que conhece a palavra. E às vezes Deus usa um irmão, usa o pastor numa live para poder trazer uma palavra de conforto. E aí você se enche novamente, aí o Espírito Santo te toca, aí você fala, poxa, Senhor, que bom que o Senhor usou a vida do pastor, a vida do irmão, usou um louvor. O mundo clama, as almas clamam por missões, as raças, tribos, línguas, nações. Eu gosto muito daquele mapa que o Alexandre colocou, né? Que é um mapa que mostra a situação do mundo e fala missões, isso me emociona. E, inclusive, por isso que as meninas escolheram aquele louvor, né? No início, que eu me apaixono, sou apaixonado por aquele louvor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Né? Como crerão naqueles que não ouviram falar? Se nós não dissermos, eis-nos aqui, Senhor. Eu estou disposto a ser um missionário onde o Senhor me colocou. Talvez Deus tenha te colocado numa escola onde ninguém mais acredita em Cristo. Eu achei interessante uma colocação do Felipe, pouco antes dessa pandemia começar, num dos cultos de ceia na IDF, se não me engano, que ele falou, que foi antes do carnaval, e ele falou que muitas pessoas, onde ele estuda, estavam se vangloriando que iam para o carnaval. E o Espírito Santo fez ele se entristecer com isso. Irmãos, o missionário pensa dessa forma, aquele que tem um chamado missionário, que tem um coração em missões, que tem um coração no ide de Cristo, ele precisa pensar dessa forma. Esses jovens, todos os jovens estão indo para se destruir, para se entregar aos deleites do inimigo. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi alguém assim que foi muito usado por Deus, não é? Ele foi usado por Deus de uma maneira tremenda para abençoar nações, abençoar pessoas do mundo todo, para abençoar-nos hoje aqui, porque ele foi um grande colaborador, né? Para que o evangelho chegasse até aqui, para que essa tocha fosse conduzida, chegasse até mim e a você. Qual é o seu posicionamento? E interessante que eu quero compartilhar com você que missões, né, não param em meio a dificuldades. As dificuldades estão aí, mas a IBF continua pregando. As dificuldades estão aí. Nós estamos fazendo ceia, vigília. E outra coisa, mais gente ainda estão tendo acesso, sabe por quê? Porque a tecnologia
está sendo usada, né, para que vidas sejam alcançadas, às vezes, em outros países. Essas mensagens que o pastor fez sobre o Apocalipse, quantas vidas não estão sendo abençoadas agora? Outro dia ele colocou a respeito de que várias igrejas já foram abençoadas por essa palavra. Você já pensou, irmão? Quantas famílias têm sido abençoadas, às vezes, que o chefe da casa trabalha com você e você ministrou uma palavra? Você andou na contramão do mundo e essa pessoa recebeu a palavra? Independente da dificuldade que você passou. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, um homem que viveu as agruras de pregar o evangelho em meio às dificuldades. Paulo é um exemplo de criatividade, perseverança em situações adversas. Então, eu digo para você, irmãos, é um desafio para você nessa tarde. Seja criativo. Peça ao Espírito Santo criatividade para ele usar você, porque você está cheio. Né? Como diz na nossa igreja, a mesa está posta e nós estamos sendo abençoados. Não é? Que tal dividir um pouco do que você está transbordando? Né? Não tem aquele louvor, enche-me de ti até transformar, até transbordar, digo. Você está transbordando. O que você está transbordando? As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas da palavra. Elas estão sedentas do Deus que nós servimos. Elas estão a ponto de cometer uma loucura em meio à pandemia. E nós precisamos ser criativos. Em alguma situação, Paulo cantou na prisão. Criatividade. Pregou para pessoas. Pregou para Onésimo. Irmão, que coisa... perdão. Né? Pregou para Onésimo, digo, não é? No livro de Filemão. É interessante, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo era criativo. E interessante que as prisões não o limitaram. Muitas vezes Paulo foi preso e a criatividade de Deus veio sobre ele através do Espírito Santo. E ele escrevia cartas. Olha só, as prisões não o limitaram. Os açoites, os açoites muito menos não conseguiram pará-lo. Muitas vezes Paulo apanhou, foi perseguido, foi levado às autoridades, aos imperadores, sofreu na sua própria carne, mas nada disso foi possível para parar um homem cheio da graça de Deus e com vontade de cumprir o ID. Os naufrágios, também houve naufrágios. Se você olhar a história das viagens missionárias de Paulo, não tiraram do foco. Picadas de animal peçonhento, não parou o apóstolo Paulo. A diversidade de falsos mestres não pararam o apóstolo Paulo. Quando o povo se levantava contra o evangelho, ele se reinventava. O convite para você nessa tarde, meu irmão, o Espírito de Deus quer que você se reinvente em tempo de pandemia. O diabo não conseguiu pará-lo. O diabo está querendo parar você, meu irmão, minha irmã? Ó, não vai conseguir. Sabe por quê? Que você é de Deus. A sua carne, a carne do apóstolo Paulo, não conseguiu pará-lo. Irmãos, Paulo era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Era homem nascido de mulher. Era homem que viveu sujeito às mesmas paixões e tentações. Mas ele priorizou o reino. E só prioriza o reino, muitas vezes, irmãos, numa situação de adversidade, se tivermos proximidade com o Espírito Santo. Então, implícito em tudo isso, eu posso dizer a você que o apóstolo Paulo era homem cheio do Espírito Santo e da intimidade. Sabe por quê? Porque se eu e você, meu irmão, perdermos a intimidade com esse Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados a um dia estar edificando e outro dia estar triste, precisando ser edificados.
Mas isso até é natural acontecer, nós somos seres humanos, mas assim, persevere, lute, continue na presença de Deus. O mundo não conseguiu pará-lo. Veja que eu falei algumas coisas aí que se interferem no meio da vida do crente para tentar pará-lo. E eu te pergunto, o que tem tentado parar você em tempos de pandemia, missionário? O que tenta limitar-te em tempos de pandemia? Já estamos terminando. Está gostosa essa live, mas eu quero te falar uma palavra que o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo para as nossas vidas. Romanos 8, 38 e 39. Veja a palavra que ele emite, irmão. Veja a palavra de Deus que vem para preencher nossos corações nessa tarde, que diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebeu aí, missionário? Recebeu aí, homem de Deus, mulher de Deus, essa palavra para o teu coração? A pandemia está tentando te parar, não é pandemia, é o inimigo que está tentando colocar no seu coração que você não pode, que você não vai, que você está limitado, que você vai ficar doente, que você trabalha na área de saúde, o inimigo está colocando na sua cabeça que você vai infectar, ainda que infecte. O sangue de Jesus te purifica de todo mal e de todo pecado. Creia nisso. Não sofra de véspera. Não vai trabalhar deprimido, acabado, acuado. As pessoas estão te observando. Nós somos cercados por milhares de testemunhas. Outro dia eu vi um vídeo que mandaram de um médico em tempos de pandemia, um missionário, ou pelo menos alguém que entendeu a missão de Deus, pregando para os outros médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, com uma autoridade tremenda, irmãos, dizendo: nós somos mais fortes que esse vírus, em Cristo Jesus, e pregando ali com autoridade. Autoridade. Eu termino, meu amado irmão, minha amada irmã, te lembrando de uma coisa. Você tem um chamado missionário na tua vida. Todo crente, repito, é um missionário, ou deveria ser, na sua esfera de atribuição, no local onde você mora, na faculdade onde você estuda. Imagina, irmãos, se todo crente tivesse essa mentalidade. Quantas vidas não teriam se perdido? Quantos ímpios não teriam se convertido? Quantas pessoas não teriam se arrependido e crido no Evangelho? Quantas almas não teriam se perdido, não teriam morrido sem Cristo? Eu quero dizer, em tempos de pandemia, peça criatividade ao Espírito Santo. Se reinvente. Você que mora aí em Mamonas, eu não sei como é que está aí, mas eu sei que a pandemia também chega e chegou aí. Mas se reinvente. Deus, ele vai te dar estratégia. Às vezes um irmão, às vezes um parente que está precisando que você vá lá, mesmo estando certa, vá lá e peça perdão. Quando for ver, Satanás sai derrotado e aquela pessoa se encontra com Cristo. E vai se lembrar o quanto Deus te usou. Talvez você está aí na sua casa, nessa live, nesse tempo de Deus na nossa vida. Eu quero te lembrar que missões em tempo de pandemia não é para covardes.
Missões em tempo de pandemia não é para preguiçosos, mas é para aqueles que ouviram o chamado. É para aqueles que, em tempo de pandemia, não se acovardam, que aceitam o ID, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Os seus pés, meu irmão, minha irmã, são formosos à vista do nosso Deus. Amém? O desejo do meu coração é que Deus tenha te abençoado com essa palavra, missionário, em tempos de crise, em tempos de pandemia. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa mensagem é que a pandemia nivela o ser humano. Ele volta a entender que ele é pó, cinza. Os aparatos de superioridade que muitas vezes nós nos vestimos deles, o Senhor nos despe e lembra que somos pó. E quando a gente vê 1.000 e poucos, mais de 26 mil mortos no Brasil, a gente vê que poderia ser um da gente, um familiar, uma pessoa querida, não é? É tempo de clamar ao Senhor, de buscar a Deus. A minha oração nessa tarde e noite, né, é que Deus tenha falado ao teu coração também, como falou comigo nesses dias. Desde já agradecendo o nosso pastor Kleber e Alexandre e Marilena pela rica oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa palavra com os irmãos, né? Eu agradeço a Deus pelas suas vidas, no nome de Jesus. Eu não sei se Taninha estiver acompanhando conosco aí, né? Eu queria pedir Taninha para orar ao Senhor antes de finalizar, antes de passar a palavra depois para o pastor Kleber. Aí Taninha possa estar orando, né? Ou Taninha ou Rui, se estiver aí. E aí, depois a palavra vai estar com o pastor Kleber e Alexandre. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz, irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, louvado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Deus, muito obrigada, Deus, por essa tarde tão abençoada, por esse dia que o Senhor nos deste, Senhor, e que estamos tendo a oportunidade de poder te glorificar, Senhor, de poder ouvir mais de ti, Deus, e ser edificado, Senhor, por essa palavra. Sabemos, Deus, que nesse momento o mundo, Pai, o mundo tem sede, o mundo clama, Senhor, por ti. Nesse momento tão difícil, Pai, de pandemia, mas, Deus, nós cremos que o teu evangelho, Senhor, tem sido pregado. Deus, que nada pode deter o seu evangelho ainda, Deus, que nesse tempo de luta, de tribulação, mais, Senhor, o teu evangelho tem sido pregado, porque, Deus, o Senhor nos amou, o Senhor amou o mundo de tal maneira, Deus, que enviou Jesus para salvar, Deus, para trazer vida a toda criatura, Senhor. Por isso, nessa hora, Deus, nós abrimos o nosso coração e dizemos para o Senhor, eis-nos aqui, Deus. Faz em nós a tua vontade, Senhor. Nos arrependemos muitas vezes, Senhor, não temos feito nada, não temos, Deus, pregado. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Deus, e abre nossos lábios, Senhor. Nos disponibilizamos aqui, Senhor, a pregar, a falar do amor do Senhor, a proclamar, Senhor, a salvação. Há tantas vidas aflitas, Senhor, que nesse momento, Deus, em desespero, podem estar, Senhor, querendo tirar suas próprias vidas, ou em desespero, podem estar querendo, Deus, terminar os seus casamentos, Senhor. Deus, tantas pessoas, Pai, que precisam ouvir falar do teu amor. Por isso, Deus, nos colocamos na tua presença. Amém. Deus, nos levanta, Deus, coloca amor nos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, possa se fazer real nas nossas vidas, a ponto, Senhor, de sairmos, Deus, a proclamar o teu evangelho, Deus, de sairmos a orarmos, Senhor, Deus, a não desistirmos, Senhor, Deus, de proclamar a tua palavra, Senhor.
toma as nossas vidas, Senhor, nos usa como igreja do Senhor, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada pelos irmãos, Senhor, de Mamonas, que estão aqui conosco, Deus, e aqueles que também não puderam. Que o Senhor continue visitando Mamonas nessa tarde, cada família ali, trazendo vida, salvação, curando, Senhor, as pessoas, aqueles que necessitam mais, Senhor, da Tua palavra, Deus. Deus, muito obrigada, Senhor, também pela vida do pastor Silvério, por essa palavra abençoada, Deus. Deus, pela vida também do pastor Kleber, Deus, Alexandre e Marilena. Deus, muito obrigada por cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração se enche de alegria nessa tarde, somos gratos. Em nome de Jesus, Senhor, e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém, que bênção. Fui muito edificado, viu, meu pastor? Amém, pastor. Me deu vontade até de sair logo já para entregar os bancos. Mas é isso mesmo, eu acho que a igreja hoje precisa ser despertada nesse momento de crise a cada dia, né? Nós, os irmãos aí de Mamonas também, né? Todos nós precisamos estar atentos, né? Para aquilo que Deus está fazendo, e mesmo que seja um caos, mas é um chamado de Deus no caos, né? É um chamado de Deus nesse momento difícil, e Deus vai garantindo a vitória, mesmo debaixo de açoites. Eu vi um relato de irmãos da Coreia do Norte, lá na Coreia da Coreia do Sul, né? E eles souberam que na Coreia do Norte tá morrendo muita gente. E quem entra na Coreia do Norte para ajudar não sai, né? Porque o regime é fechado. E muitos irmãos estão indo sabendo que não vai voltar. Mas é a oportunidade que eles estão tendo de falar do Evangelho de Cristo na Coreia do Norte. E eles vão sabendo que não volta, né? Mas eles estão entregando a vida para que outros tenham vida ali na Coreia do Norte. Então, a gente vê, assim, a Igreja do Senhor, ela não tem barreiras para a igreja agir, né? Não existe barreiras. Então, não é no caos, pode ser no caos, pode ser em tempo de bonança, pode ser em tempo de crise, a igreja sempre vai ser igreja, né? Pode ser num regime capitalista, num regime comunista, pode ser num regime fechado, a igreja sempre vai ser igreja. E Deus, ele vai estar usando cada um de nós nesse tempo, nos despertando depois dessa palavra, para aproveitar as oportunidades. Deus abençoe aí a Marilena, a Alexandre, aos irmãos de Mamonas, né? Que Deus possa, a equipe de trabalho também que está toda aí, que eu vi, né? Os irmãos todos. Então, assim, que Deus possa estar abençoando mesmo e nos despertando, né? Levantando guerreiros a cada dia para não deixar morrer isso aí, a chama do Evangelho. Deus abençoe. Marilene e Alexandre, Alexandre e Marilena, na escuta. Amém, pastor. Estamos aqui, sim. Pronto, Amém, com você agora. Pronto. Queremos agradecer ao pastor Silvério por essa palavra. Essa palavra realmente veio do trono de Deus para nós. Foi muito edificante. De fato e de verdade, a igreja nasceu em meio a desafios, né? E o interessante é que quando a gente vai estudar a história, que a gente vê que quando a igreja está sendo desafiada por situações de perseguição, calamidade, ela sempre sai fortalecida. Amém. E ela sempre sai maior. Ela cresce. A igreja cresce. Mas por que a igreja cresce? Porque aqueles que entendem a sua vocação, que obedecem ao chamado, é como diz a palavra, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Não se abalam com a pandemia, não se abalam com desemprego, não se abalam com perseguição, mas que permanecem para sempre. Então, o Senhor ele tem nos chamado para isso, para, como igreja, permanecermos para sempre. Então, pastor Silvério, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida por essa tarde de estudo. Estenda os nossos agradecimentos também para suas filhas que contribuiu para o período de louvor.
Eu quero aqui também falar de Anne. Você não sabe a alegria que eu estou aqui em Anne, ver você. Luciana. Anne, Luciana. A família lá de Mamona está aqui com a gente. Pastor Denison, Deus abençoe o senhor. Né, que a gente, como um corpo, como chamados, a gente realmente possa vestir essa camisa, possa estender essa bandeira e levar as boas novas em tempo de crise. Né? Nós precisamos nos reinventar, precisamos sim botar os nossos olhos em Cristo e continuar a caminhada, continuar marchando. Cristo é o nosso general e ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Alguém quer falar? Amém. Só agradeço, né? Felipe, liga o microfone do pessoal, Felipe. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe. Viu? Fiquem na paz. Ele está tentando. Estão aqui agora. Pronto. Pronto. Anne, minha amada! Luciana! Saudade de vocês! Deus abençoe! Anne, aperte aí no microfonezinho. Clique aí na tela do celular, Anne, e aperte no microfonezinho para você falar. Já tirou já? Ela está com o fone já desativado. Dela. Ah, tá? Tá. Não dá para ouvir. As Mamonas. Finalmente está desativado já. Acho que o problema é lá. Aí, agora entrou. Oi? Agora entrou. Aqui a gente também está com muita saudade de vocês. Sentimos muita falta. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Estamos orando por vocês. Estamos todos orando aqui por esse coronavírus para que acabe, se assim for da vontade do Senhor. Amém. Que bênção. Solta a voz, Lu. Oi, estou aqui. Abraço em Sabino. Ele queria ver, estava tentando baixar e não consegui em casa. Gênia ainda não chegou. Amém. Saudade de Luciane. Rapaz, Luciana. Cadê Sabino? Oi. Pai, tô em casa. Ele estava tentando baixar lá em casa e não consegui, porque a internet estava mais distante. Aí eu digo, deixa eu ir na casa de Lúcia. É bom você estar aqui, Thiago. Dê um abraço aí no pessoal. O Thiago tá aqui. Cadê Thiago? Tá certo. Aparece, Thiago. Tiago, João. Agora que eu tô do lado, tô Felipe. Muito obrigado, meu santo, pelo apoio, pela ajuda. Você é um verdadeiro missionário raiz. Nada, não é Nutella, não, é raiz. Glória a Deus. Foi bênção. Vai te espera, meu irmão. Que beleza. Mas antes vai para Mamonas. Tem que passar antes. Gente, Deus abençoe, viu? Eu vou estar saindo aqui que eu já vou me preparar para entrar no outro grupo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nossa irmã Deli. Tchau, Deli.